Noite fria. Uma chuva fina caía sobre as ruas mal iluminadas. O som das gotas se misturava ao barulho distante de carros e ao vento cortante que entrava por entre os becos. No canto de uma marquise, Ana se encolhia, envolvendo os 2 filhos com o próprio corpo. Seus braços tremiam, mas não de frio, e sim do medo constante de que algo pior pudesse acontecer. "Mamãe, tô com fome", murmurou o pequeno Lucas com a voz fraca. Ana beijou-lhe a testa, tentando esconder a dor no olhar. "Eu sei, meu amor. Vai passar, tá? Vai passar", disse, mesmo sem saber se acreditava nisso. Do outro lado da rua, um carro preto de luxo reduziu a velocidade. Atrás do vidro escurecido, um homem de terno impecável observava a cena. Seus olhos se estreitaram, como se tentassem atravessar o tempo e a escuridão para ver melhor o rosto daquela mulher. Algo nele se agitou, um pressentimento que não sentia havia anos. "Não pode ser", pensou ele enquanto o motorista aguardava. "Vocês não vão acreditar no que o milionário faria quando descobrisse quem ela realmente era." O homem dentro do carro inclinou-se levemente para a frente. "Pare aqui", ordenou com voz firme. O motorista hesitou. "Senhor, este bairro não é seguro." "Eu disse, pare." O carro encostou. A porta traseira abriu e um par de sapatos italianos caros tocou a calçada molhada. O homem se aproximou devagar, como se temesse que um movimento brusco pudesse espantar a visão que tinha diante de si. Ana, encharcada e exausta, levantou o rosto. Seus olhos, mesmo em meio à sombra e ao cansaço, carregavam um brilho que ele reconheceu instantaneamente. Um brilho que o levou de volta a uma época que ele havia enterrado profundamente na memória. "Ana?" A voz dele saiu como um sussurro, quase engasgada. Ela franziu o senho, puxando os filhos para mais perto. "Desculpe, eu conheço você?" Sua voz era desconfiada, cansada, quase quebrada. Ele não respondeu de imediato. Apenas a encarava, como se tentasse costurar memórias rasgadas. Eu preciso saber o que aconteceu com você", perguntou. Mas antes que pudesse se aproximar mais, um dos meninos se levantou e ficou na frente dela, como um pequeno guardião. "Quem é esse homem, mãe?" perguntou Lucas, encarando o estranho com coragem infantil. Ela engoliu seco. "Ninguém. É só um desconhecido." "Eu sou Gustavo Andrade", e observou atentamente a reação dela. O nome pareceu atingir Ana como um raio. Ela olhou para o chão, nervosa. "Sinto muito, senhor, mas não posso falar agora." Ela pegou as poucas sacolas que tinha e se levantou, tentando se afastar, mas ele não deixou. "Espere." A voz dele ecoou firme, mas não ameaçadora. "Ana, você sumiu há 12 anos." Ela parou. As crianças se entreolharam. "Eu não sei do que está falando", disse rapidamente, mas sua respiração acelerada atraía. Gustavo deu um passo à frente, sentindo o coração disparar. "Você acha mesmo que eu não reconheceria?" Ele parou no meio da frase como se tivesse medo de dizê-la por completo. "Você não mudou. Só parece mais cansada. Mas é você." Ana engoliu seco. Lágrimas ameaçavam surgir, mas ela piscou rápido para contê-las. "Por favor, me deixe em paz." Ela tentou seguir, mas o som da voz dele, mais baixo agora, a fez parar de novo. "Eu nunca parei de procurar você." O que aconteceu entre eles no passado? E por que ela fugiu? Ana continuou caminhando, mas agora sentia o peso do olhar dele queimando suas costas. Gustavo permaneceu parado, imóvel, como se o chão tivesse se fechado sob seus pés. O motorista saiu do carro, preocupado. "Senhora, está tudo bem?" Gustavo ergueu uma mão, mandando-o voltar. Seus olhos ainda estavam fixos na silhueta de Ana e dos 2 meninos que se afastavam pela calçada molhada.
Ele sabia que, se a deixasse ir agora, talvez nunca mais a visse. E isso não era uma opção. Ana, a voz dele cortou o ar da noite. Se não for por você, ao menos me diga se eles estão bem alimentados. Ela parou bruscamente. O instinto de mãe falou mais alto. Eles estão bem o suficiente. Mas a voz falhou. O menor, Mateus, puxou a barra da saia dela. Mãe, estou com fome. O olhar de Gustavo mudou. Ele não viu apenas uma mulher que conheceu no passado. Ele viu duas crianças, magras, com roupas gastas, que jamais deveriam estar passando por aquilo. Ele se aproximou devagar. Me deixe ajudar. Só uma refeição. Nada mais. Ana hesitou, olhando para os filhos. O vento frio fazia Lucas tremer. Ela respirou fundo, vencida pela necessidade. Uma refeição e depois você vai embora. Um restaurante simples, de esquina, ainda aberto. O vapor da comida preenche o ar. As crianças comem com pressa, como se temessem que alguém tirasse o prato delas. Gustavo observa em silêncio. Cada garfada deles era um soco na sua consciência. Quantos anos eles têm? Pergunta, tentando soar casual. O suficiente para entender que o mundo não é justo, responde Ana, seca. Ele sorri de lado, mas o olhar é sério. Isso eles vão entender de qualquer jeito, mas não precisam viver assim. Ela encara o prato, evitando seus olhos. Já vivi pior. O silêncio entre eles é quebrado quando Mateus, com a boca ainda cheia, solta: Mãe, ele parece o moço da foto. Ana congela. Gustavo se inclina. Que foto? Ela rapidamente limpa a boca do filho e muda de assunto. Mas é tarde demais. Gustavo sabe que há uma conexão muito maior do que ela quer admitir. O garfo de Mateus caiu no prato, fazendo um som metálico que ecoou mais do que deveria. Ana passou a mão na cabeça dele e tentou disfarçar. É só uma confusão. Você sabe, crianças imaginam coisas. Mas Gustavo não tirava os olhos dela. Ana, que foto é essa? Ela fechou a expressão, mas antes que pudesse responder, Lucas soltou. Aquela, mãe, que você guarda dentro do livro azul. O ar ficou pesado. Ana engoliu em seco. Crianças, terminem de comer. Gustavo não insistiu. Ainda, mas a mente dele já via imagens antigas. Uma festa, luzes douradas, Ana rindo ao lado dele e depois gritos. Uma noite que ele nunca conseguiu apagar. Flashback, 10 anos antes. Uma sala de baile luxuosa. Ana, então com pouco mais de 20 anos, usava um vestido simples, mas que realçava a luz nos olhos dela. Gustavo, mais jovem, menos cínico, atirava para dançar. Sabe que, se você continuar me olhando assim, vou acreditar que ainda tenho salvação? Ele brincava. Ela sorria, mas havia algo melancólico. Você já tem, só precisa acreditar. De volta ao presente. O jantar acaba. Gustavo insiste em levá-los até onde estão dormindo, mas Ana recusa. Já fiz muito mal para mim mesma confiando nas pessoas. Não vou arriscar com eles. Ele percebe que para se aproximar, terá que fazer isso com paciência. Então amanhã, no mesmo horário, eu estarei aqui, só para ter certeza que vocês jantaram. Ela balança a cabeça incrédula. Você não entende, não é seguro. E antes que ele responda, ela desaparece na rua molhada, puxando as crianças pelas mãos. Gustavo fica sozinho, olhando o vazio. Mas no fundo, sabia que ela voltaria. O sol da manhã ainda era tímido quando Gustavo estacionou seu carro antigo, preto e impecável, próximo à praça onde Ana costumava sentar com as crianças. Ele observava a distância, estudando cada movimento. Ana, um pouco mais magra do que lembrava, cabelos presos em um coque simples, roupas discretas, mas postura firme.
Lucas, com 7 anos, cabelos castanhos bagunçados, e Mateus, de 5, curioso, mas cauteloso. Ele respirou fundo, sabendo que cada passo precisaria ser calculado. Boa manhã, Lucas. Mateus chamou, sorrindo suavemente, tentando não assustar. Ana ergueu os olhos, mas não se moveu. Bom dia, Gustavo. A voz firme, porém carregada de desconfiança. Ele percebeu que aquela distância não seria quebrada apenas com palavras. Precisaria mostrar que não era uma ameaça, que queria apenas proteger e se reconectar. Eu sei que você não confia em mim, mas prometo que estou aqui por vocês. Lucas olhou para a mãe, hesitante. Mateus se agarrou à sua mão. Você é o mesmo homem que vimos naquela festa? Perguntou Lucas, com curiosidade misturada a medo. Gustavo sorriu, um sorriso que buscava transmitir segurança, e disse: Sim, e estou aqui para tentar acertar o que antes eu errei. Ana suspirou, desviando o olhar. Você terá que provar muito. Enquanto isso, Ana percebeu algo estranho no bolso do casaco do Gustavo. Um envelope grosso com selos antigos e um endereço que parecia familiar demais. Ela franziu a testa, mas não disse nada. Gustavo então se ajoelhou, falando diretamente com Lucas e Mateus. Vocês não precisam responder agora. Só quero que saibam que de agora em diante terão alguém que nunca vai desistir de vocês. Lucas piscou, confuso. Mateus sorriu levemente. Ana manteve o silêncio, mas seu coração começou a ceder. O dia terminou com Gustavo observando de longe, o sol se pondo atrás dele. Ele sabia que o caminho seria longo, mas algo dentro dele dizia que a primeira conexão verdadeira havia começado. Na manhã seguinte, Ana levou Lucas e Mateus para a escola, mas notou Gustavo parado no portão, observando de longe, respeitando o espaço deles. Seus olhos castanhos profundos transmitiam uma mistura de preocupação e determinação. Ele segurava discretamente uma pequena caixa com brinquedos e livros, tentando quebrar o gelo sem invadir a privacidade deles. Ao ver a aproximação, Ana respirou fundo. Gustavo, não precisa exagerar, disse, mantendo a voz firme, mas com uma ponta de curiosidade. Eu sei, Ana, respondeu ele, baixando levemente a cabeça. Mas achei que talvez eles gostassem desses presentes. Só quero que sintam que alguém se importa. Lucas e Mateus observaram de longe, hesitantes. Mas a lembrança de seu pai antes, distante e ausente, parecia confrontar o que viam agora. Um homem diferente, genuíno, disposto a se reconectar. Ana abriu a caixa com cautela. Dentro, livros coloridos e brinquedos simples, mas cuidadosamente escolhidos para estimular a imaginação das crianças. Ela olhou para Gustavo, surpresa com o cuidado nos detalhes. Você fez tudo isso sozinho? Perguntou, tentando esconder a emoção na voz. Ele sorriu, discreto, e respondeu: Não sozinho, mas com a intenção de acertar se vocês me deixarem. Lucas se aproximou, curioso, pegando um dos livros. Mateus tocou um carrinho de madeira. Aos poucos, os olhares desconfiados deram lugar a sorrisos tímidos. Ana percebeu que algo dentro dela também começava a mudar. Uma mistura de esperança e cautela. Talvez... Começou Ana, mas parou. Ela sabia que não podia falar demais. Não ainda. As feridas eram profundas e confiar exigia tempo. Gustavo se levantou, mantendo uma distância respeitosa. Não vou forçar nada. Apenas quero que saibam que estarei por perto sempre que precisarem. Ao se afastar, Ana sentiu algo que há muito tempo não sentia. Um alívio silencioso. Uma sensação de que talvez, finalmente, a vida pudesse dar uma nova chance. O dia terminou com os três olhando para a escola, a pequena rotina se transformando em algo maior. Uma promessa silenciosa de reconstrução, confiança e conexão. Nos dias seguintes, Ana começou a notar pequenas mudanças em sua rotina. Lucas chegava da escola falando com entusiasmo sobre os brinquedos que Gustavo trouxera.
E Mateus não parava de comentar sobre os livros coloridos, mas havia algo mais no olhar deles, algo que Ana não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de surpresa e expectativa. Enquanto preparava o jantar, Ana lembrava-se da expressão de Gustavo no portão da escola. Aquela mistura de timidez e firmeza tinha algo que a intrigava. Ele parecia diferente de tudo que ela conhecera. E, ao mesmo tempo, despertava nela uma sensação de vulnerabilidade que ela há muito não sentia. Mais tarde, ao atender o telefone, Ana recebeu uma ligação inesperada. Uma voz desconhecida, calma, mas urgente, disse apenas: "Ana, há algo que você precisa saber sobre Gustavo." Ela engoliu em seco. O que poderia ser? Algo do passado dele? Uma surpresa? O silêncio do outro lado da linha apenas aumentou seu coração acelerado. Enquanto isso, Gustavo observava de longe, sem saber que Ana ouvira a ligação. Ele carregava um segredo que poderia transformar não só a relação com Ana, mas a vida de Lucas e Mateus para sempre. Um segredo que, se revelado da forma errada, poderia afastá-los para sempre. Ana se perguntou em voz baixa: "O que ele não está me contando?" E naquele momento, mesmo sem perceber, ambos estavam prestes a entrar em um jogo de confiança, escolhas e emoções que testariam os limites do coração humano. Pequenos gestos, olhares e silêncios agora carregavam significados que nenhuma palavra poderia explicar. E Ana sabia que em breve algo aconteceria que mudaria tudo, mas ainda não sabia como nem quando. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma sensação estranha, um misto de ansiedade e expectativa. O sol atravessava as cortinas do pequeno apartamento onde morava, iluminando os livros e brinquedos espalhados pelo chão. Lucas e Mateus já estavam de pé, ansiosos para mostrar a Ana as pequenas vitórias do dia anterior. Um desenho terminado, uma nova palavra aprendida, mas Ana, por dentro, não conseguia focar. Sua mente retornava sempre àquela ligação misteriosa e à expressão de Gustavo, tão cheia de significado e silêncio. Enquanto preparava o café, Ana observava os meninos com um sorriso terno, mas sua preocupação crescia a cada instante. Algo estava prestes a acontecer. Ela podia sentir. A maneira como Gustavo a olhava na escola, suas atitudes inesperadas, a forma como se aproximava das crianças, tudo parecia indicar que havia algo grande por trás de sua presença. Algo que, se descoberto, poderia transformar completamente suas vidas. Mais tarde, no caminho para o trabalho, Ana refletia sobre cada gesto, cada palavra trocada com Gustavo. Ela se lembrava de pequenas ações que, à primeira vista, pareciam triviais. Um braço estendido para ajudar Lucas a subir no escorregador, um sorriso tímido ao conversar com Mateus sobre um livro. Agora, tudo tinha outro significado, um peso diferente. Era como se ele estivesse tentando se revelar sem dizer nada, como se cada detalhe fosse um convite para ela confiar nele, mesmo que o medo de se decepcionar permanecesse. No escritório, Ana encontrou Gustavo chegando cedo, algo incomum. Ele parecia nervoso, mas tentava manter a compostura. Ao cruzarem olhares, Ana sentiu um frio na espinha. Aquele olhar carregava algo que ia muito além da rotina diária ou da amizade com as crianças. Algo que ela ainda não conseguia decifrar completamente, mas que sabia que mudaria tudo se ela permitisse. Durante a reunião da tarde, Ana percebeu pequenos gestos que ninguém mais notava. Gustavo corrigia detalhes dos desenhos das crianças que ela havia colocado na sala, ajeitava livros fora do lugar, observava cada movimento com atenção silenciosa. Ela não podia deixar de se perguntar o que ele realmente quer. E, naquela noite, enquanto colocava Lucas e Mateus para dormir, Ana recebeu outra pista inesperada, um envelope, deixado cuidadosamente na mesa da cozinha. Sem remetente, apenas uma frase escrita em letras simples. O que você precisa saber sobre mim não é o que parece. Aguarde o momento certo. Ana ficou paralisada, o coração acelerado, a mente girando. Quem poderia ter deixado aquilo? E o que Gustavo escondia? Enquanto observava o envelope, Ana percebeu que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que simples incertezas ou segredos.
um jogo de confiança, emoções e escolhas que poderia redefinir toda a sua vida e a das crianças. Ela respirou fundo e, em silêncio, prometeu a si mesma que descobriria a verdade. Não importava quanto tempo ou esforço fosse necessário. E, mesmo sem perceber, Gustavo a observava do outro lado da rua, com um olhar intenso e preocupado, carregando dentro de si o peso de uma verdade que não podia ser revelada de forma imediata, mas que mudaria tudo quando finalmente viesse à tona. Ana segurou um envelope com mãos trêmulas. O papel grosso parecia pesar mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Cada segundo que hesitava parecia aumentar a intensidade do momento, como se o mundo ao redor tivesse desacelerado apenas para ela. Gustavo permaneceu imóvel, observando cada movimento, cada expressão. O silêncio entre os dois era quase sufocante, carregado de expectativa e mistério. Com um suspiro profundo, Ana abriu o envelope. Dentro encontrou uma série de fotos, documentos e cartas. As imagens mostravam momentos do passado dela que ela pensava ter deixado enterrados. Uma antiga amizade esquecida, situações difíceis que quase destruíram sua confiança e, principalmente, registros que ligavam Gustavo de forma inesperada a pessoas de seu passado, revelando conexões que jamais imaginara. Cada documento contava uma história silenciosa, cada fotografia carregava um peso emocional que a fazia tremer. Enquanto folheava o conteúdo, Ana percebeu que Gustavo a observava com uma mistura de apreensão e esperança. Ele sabia o impacto que aquilo teria, mas também sabia que era a única maneira de ela compreender toda a verdade. Eu não podia te contar antes, não queria te assustar, mas agora você precisa saber, disse ele finalmente com a voz baixa e firme. Ana sentiu uma mistura de raiva, alívio e confusão. Por um lado, tudo parecia ainda mais complicado do que ela imaginava. Por outro, a clareza que aquele envelope trazia começava a conectar os pontos de uma maneira que fazia sentido. Cada fotografia, cada papel, cada palavra escrita tinha um motivo, e agora ela podia ver o quadro completo. Mas assim que terminou de absorver a primeira leva de informações, Gustavo fez um gesto que a surpreendeu. Ele tirou do bolso um pequeno caderno antigo com páginas amareladas e entregou a ela. Isso explica tudo e revela algo que ninguém mais sabe, disse ele com um olhar que misturava urgência e sinceridade. Ana sentiu o coração acelerar novamente. Havia algo ainda mais profundo ali, algo que poderia mudar o rumo de sua vida de forma definitiva. Na manhã seguinte, Ana acordou com o coração acelerado. O silêncio do apartamento era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelos passos leves dos meninos indo brincar no quarto ao lado. A mensagem do envelope ainda pairava em sua mente, como uma sombra que não a deixava em paz. Ela tentava decifrar cada palavra, cada nuance, mas a incerteza apenas aumentava. O que Gustavo realmente queria dizer? E por que escolher aquele momento para lhe dar um aviso tão enigmático? Enquanto preparava o café, Ana pensava em todas as pequenas atitudes de Gustavo nos últimos dias. A paciência ao ouvir as histórias das crianças, o cuidado em proteger cada detalhe da rotina deles, o jeito como sempre aparecia nos momentos mais inesperados. Tudo parecia um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar completamente. Um lado dela queria confiar, acreditar que havia algo genuíno ali. Outro lado, no entanto, lembrava das decepções do passado e a dificuldade em se abrir novamente. Chegando ao trabalho, Ana percebeu que Gustavo já estava lá. Ele a cumprimentou com um sorriso discreto, mas seus olhos carregavam uma intensidade que não podia ser ignorada. Durante toda a manhã, ela sentiu pequenos sinais, olhares rápidos, gestos de preocupação disfarçados, uma atenção que ultrapassava a simples amizade ou cuidado profissional. Ana se perguntava se ele já planejava revelar algo importante ou se ainda estava testando sua confiança. A reunião da tarde trouxe mais tensão. Ana precisava apresentar um projeto importante, mas não conseguia se concentrar completamente. Cada vez que olhava para Gustavo, sentia uma mistura de curiosidade e receio. E então, algo inesperado aconteceu.
uma ligação chegou para ela com uma voz calma, porém urgente, dizendo apenas: "Encontre-me no parque ao final do dia. Há algo que você precisa ver antes de tomar qualquer decisão." Ana sentiu o estômago se apertar. Quem poderia estar por trás daquela mensagem? E por que agora? A ansiedade cresceu, mas a determinação falou mais alto. Ela decidiu que iria, não importando o que encontrasse. No caminho para o parque, Ana observava cada movimento das ruas, cada olhar estranho, cada detalhe que pudesse indicar perigo ou surpresa. Quando finalmente chegou, viu Gustavo esperando embaixo de uma árvore, com as mãos nos bolsos, o rosto sério e preocupado. Sem dizer uma palavra, ele estendeu um envelope, semelhante ao anterior. Ana hesitou, sentindo o coração quase sair do peito. A verdade estava ali, ao alcance de suas mãos, e ela sabia que, ao abrir, nada seria como antes. Cada decisão tomada a partir daquele momento poderia mudar completamente o rumo de sua vida e a vida das crianças que tanto amava. Enquanto respirava fundo, preparando-se para abrir o envelope, Gustavo se manteve em silêncio, observando cada reação, cada gesto. Algo estava prestes a ser revelado, algo que poderia redefinir não apenas o relacionamento deles, mas também o destino de todos ao redor. Ana sentiu uma pontada de medo misturado com esperança, e a pergunta que ecoava em sua mente era inevitável. Estaria pronta para enfrentar a verdade, não importasse quão impactante fosse? Enquanto segurava o caderno, ela percebeu uma decisão se formando em sua mente. Não importava o quão chocante ou dolorosa fosse a verdade, ela precisava enfrentá-la de frente. E, acima de tudo, precisava proteger aqueles que amava, especialmente os filhos que, mesmo sem saber, já confiavam nela para guiar seus caminhos. Mas, no meio daquela tensão, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem no celular de Ana piscou com um alerta urgente. Era de alguém desconhecido, mas com informações que prometiam abalar ainda mais sua estabilidade emocional. Ela franziu o senho, segurando o caderno e o envelope com força. A curiosidade e o medo se misturavam de forma inseparável. Quem enviara aquela mensagem? E o que ele ou ela sabia que ela ainda não tinha descoberto? Ana percebeu que cada escolha a partir daquele instante poderia desencadear consequências que ela jamais imaginara. E uma pergunta começou a ecoar em sua mente, impossível de ignorar. Estaria pronta para encarar tudo, incluindo verdades que poderiam mudar completamente sua vida e a daqueles que amava? Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de dourado e vermelho, Ana sentiu que aquele dia não seria apenas mais um na sua vida. Ele seria o ponto de virada, o início de uma nova história, cheia de desafios, surpresas e, talvez, redenção. Ana ainda segurava o caderno antigo. As páginas amareladas pareciam pulsar com cada segredo que continham. Cada linha escrita parecia sussurrar histórias de um passado que ela achava ter esquecido, misturadas com revelações sobre Gustavo e pessoas que ela julgava conhecer. A mistura de choque, curiosidade e apreensão a fazia tremer, mas também aguçava sua determinação. Ela sabia que precisava entender tudo antes de agir, antes que qualquer decisão fosse tomada sem pleno conhecimento. Gustavo estava ao lado, em silêncio, observando cada reação dela. O olhar dele era intenso, quase implorando para que Ana compreendesse a verdade por completo. "Eu sei que é muito para digerir, mas você merece saber tudo", disse ele com voz baixa, quase reverente. Ana respirou fundo, tentando acalmar o coração que parecia prestes a explodir. Ela folheou o caderno, encontrando nomes, datas, lugares que conectavam diretamente a sua vida a eventos que ela não imaginava. Enquanto tentava processar tudo, uma sensação de vulnerabilidade tomou conta dela. Ana percebeu que não poderia confiar apenas em suas próprias lembranças ou impressões. A verdade estava ali, nas páginas, silenciosa, mas exigindo ser compreendida. E à medida que as revelações se acumulavam, algo inesperado começou a se formar.
um padrão, uma conexão que ninguém jamais poderia prever. Mas não havia tempo para absorver tudo. Uma batida na porta interrompeu o momento e Ana ergueu o olhar. Era Clara, uma velha amiga de confiança que chegava com uma expressão urgente. "Ana, você precisa ver isso, agora!", disse ela, entregando um envelope lacrado. O coração de Ana disparou. Mais informações? Mais segredos? Quem estaria tentando interferir nesse momento crucial? Ela abriu o envelope com cuidado e encontrou uma série de fotos antigas. Registros que mostravam Gustavo de maneira inesperada. Momentos de vulnerabilidade, gestos de gentileza que contrastavam com o que ela acreditava saber sobre ele. Ana sentiu que o quebra-cabeça começava a se formar, revelando nuances e camadas de uma história muito maior do que ela imaginava. Mas assim que absorvia cada detalhe, percebeu algo ainda mais perturbador. As fotos e documentos indicavam que havia pessoas observando cada passo dela e de Gustavo, esperando o momento certo para intervir. O choque a deixou em silêncio enquanto a adrenalina subia. Quem seriam essas pessoas? E o que realmente queriam? Enquanto processava tudo, uma certeza começava a se formar em sua mente. Ela precisava agir, mas com cuidado. Cada passo em falso poderia colocar tudo a perder, e a confiança que começava a surgir entre ela e Gustavo poderia ser destruída antes mesmo de se consolidar. E acima de tudo, havia uma pergunta silenciosa que pairava no ar, impossível de ignorar. Seriam capazes de enfrentar todos os obstáculos juntos? Ou o passado e os segredos os separariam antes mesmo de começarem a construir algo real? O sol desaparecia completamente no horizonte, deixando a sala mergulhada em sombras que pareciam refletir a complexidade de suas escolhas. Ana fechou o caderno com força, determinada. A história que ela estava prestes a escrever não seria fácil, mas seria dela, e ela faria cada segundo valer a pena. A noite caiu, mas a mente de Ana continuava em alerta. Cada detalhe que descobrira naquele dia parecia ecoar em sua cabeça, tornando impossível desligar-se da realidade. O caderno, as fotos, os documentos, tudo apontava para um emaranhado de segredos que agora exigiam respostas. Ela sabia que não poderia enfrentar tudo sozinha. Gustavo permaneceu ao seu lado, silencioso, mas firme. Seus olhos transmitiam uma mistura de preocupação e determinação. "Eu nunca quis esconder nada de você", disse ele com sinceridade. "Mas algumas verdades precisam de coragem para serem reveladas." Ana olhou para ele e pela primeira vez sentiu que poderia confiar plenamente. Mas mesmo assim, a dúvida persistia. Seriam eles fortes o suficiente para enfrentar todos os obstáculos que surgiriam? No dia seguinte, Ana decidiu confrontar algumas das pessoas envolvidas. Cada encontro era tenso, cheio de olhares desconfiados, sussurros contidos e tensões quase palpáveis. Ela percebeu que aqueles que julgava aliados poderiam não ser confiáveis, e aqueles que pareciam neutros poderiam carregar intenções ocultas. A situação exigia cautela, inteligência e coragem, qualidades que Ana estava começando a descobrir que possuía em abundância. Enquanto lidava com esses desafios, percebeu que Gustavo também enfrentava suas próprias batalhas. Sócios da empresa, aparentemente amigáveis, começaram a mostrar resistência às decisões dele, questionando cada passo e provocando situações que poderiam comprometer não apenas a carreira de Gustavo, mas também a estabilidade que começavam a construir juntos. Ana viu que o desafio não era apenas pessoal, mas profissional também, e que precisariam se apoiar mutuamente em cada movimento. No meio de tudo isso, Ana recebeu uma mensagem inesperada. Um antigo aliado de Gustavo, alguém que ela não esperava ver, oferecia ajuda e informações cruciais. Seria uma oportunidade ou uma armadilha? Ana hesitou por um instante, mas decidiu arriscar. Cada decisão que tomava a aproximava mais da verdade, mas também aumentava o risco de expor vulnerabilidades que poderiam ser exploradas por quem queria vê-los fracassar. Enquanto a noite avançava, Ana e Gustavo tiveram um momento de pausa, um breve instante de respiro em meio ao caos. Olharam um para o outro e, sem palavras,
entenderam que o que sentiam ultrapassava qualquer medo ou obstáculo. Havia uma conexão profunda, um laço de confiança e compreensão que ninguém poderia quebrar facilmente. Mas mesmo neste momento, uma pergunta silenciosa pairava no ar. Seriam capazes de enfrentar os desafios que ainda estavam por vir sem se perderem no caminho? O relógio marcava as horas, e cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Ana respirou fundo, encarando Gustavo. Eles sabiam que o futuro não seria fácil, mas algo dentro deles dizia que juntos poderiam superar qualquer tempestade. A história que começara a se desenrolar agora estava prestes a entrar em um capítulo decisivo e ambos estavam preparados para lutar pelo que realmente importava. Na manhã seguinte, Ana acordou com o coração acelerado. Cada pensamento girava em torno dos acontecimentos recentes. O que tinha descoberto não era apenas chocante, era transformador. Ela sabia que não podia mais ignorar a verdade, mas também sentia o peso da responsabilidade de como usá-la. Cada passo agora precisava ser calculado, pois qualquer erro poderia custar tudo o que estavam tentando construir. Gustavo chegou ao escritório, trazendo consigo uma aura de seriedade. Ele havia passado a noite revendo documentos, conversando com aliados e tentando entender todas as implicações do que estava acontecendo. Quando Ana entrou, ele sorriu levemente, mas os olhos revelavam preocupação. "Precisamos ser rápidos, mas cuidadosos", disse ele. "As pessoas que pensávamos confiar podem não estar do nosso lado, e alguns movimentos errados podem ser desastrosos." Ana respirou fundo, sentindo a intensidade daquele momento. Eles começaram a organizar um plano, mapeando cada detalhe, cada contato, cada possível ameaça. Era como um jogo de xadrez, onde cada peça movida exigia precisão. Eles sabiam que não podiam subestimar ninguém, nem os sócios resistentes, nem antigos aliados que agora surgiam com segundas intenções. Enquanto trabalhavam, Ana recebeu um telefonema inesperado. Do outro lado da linha, uma voz misteriosa trouxe informações que poderiam mudar completamente a direção de tudo. Quem era essa pessoa? Por que estava oferecendo ajuda? Ana percebeu que algumas respostas poderiam estar mais perto do que imaginava, mas ao mesmo tempo mais perigosas. No meio do dia, durante uma reunião estratégica, Ana e Gustavo tiveram que lidar com confrontos diretos. Sócios questionavam decisões, aliados hesitavam e pequenas intrigas surgiam a cada instante. Cada palavra dita, cada gesto feito, tinha impacto direto nos próximos passos. Ana percebeu que precisava mais do que coragem, precisava de inteligência emocional, habilidade para ler as intenções e capacidade de agir rapidamente. Apesar da tensão, houve momentos de conexão entre Ana e Gustavo. Entre olhares, pequenas conversas e gestos de apoio, o vínculo entre eles se fortalecia. Era como se, mesmo no caos, houvesse uma certeza: juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. Mas a pergunta persistia: até que ponto poderiam confiar em quem os cercavam? Quem realmente queria ajudá-los? E quem buscava derrubá-los? Enquanto a noite se aproximava, Ana olhou pela janela do escritório observando a cidade iluminada. Cada luz parecia representar uma história, um segredo, uma escolha a ser feita. Ela sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir e que os próximos movimentos seriam decisivos não apenas para eles, mas para todos envolvidos. A história que se desenrolava agora estava prestes a revelar suas camadas mais profundas, e o futuro de Ana e Gustavo jamais seria o mesmo. Na manhã seguinte, Ana sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Cada instante parecia carregar a possibilidade de mudanças irreversíveis. As informações recebidas na noite anterior não podiam ser ignoradas. Elas eram cruciais para os próximos passos. Enquanto caminhava pelos corredores da empresa, sentiu olhares curiosos, sussurros contidos, e percebeu que todos estavam atentos aos menores movimentos dela. Gustavo a esperava em sua sala. Ele já havia analisado cada detalhe, cada documento, cada possível consequência. Ana, precisamos ser estratégicos. Não podemos deixar que a surpresa que recebemos nos desestabilize. Cada passo daqui para frente é decisivo, disse ele com a voz firme.
mas carregada de preocupação. Ana assentiu, compreendendo a gravidade da situação e a responsabilidade que pesava sobre eles. Enquanto traçavam o plano, surgiram novas informações que mudaram o rumo das decisões. Um aliado inesperado ofereceu dados sobre intenções ocultas dos sócios resistentes. Ana e Gustavo tiveram que recalcular estratégias, ponderar riscos e escolher caminhos que equilibrassem coragem e cautela. Cada movimento exigia precisão quase cirúrgica, pois qualquer erro poderia custar caro. No meio do dia, Ana se viu diante de um dilema emocional. Ela precisava confrontar pessoas que considerava confiáveis, mas sabia que certas verdades poderiam ferir, criar conflitos e gerar inimizades duradouras. Ao mesmo tempo, a proximidade com Gustavo fortalecia sua confiança, mas também aumentava o peso de suas decisões. Eles precisavam agir juntos, em sintonia, sem deixar que emoções ofuscassem a razão. Mais tarde, durante uma reunião com os sócios, Ana percebeu pequenas tensões e sinais de que algumas alianças não eram tão sólidas quanto pareciam. Gestos sutis, olhares e comentários indiretos revelavam dúvidas, desconfianças e interesses ocultos. Cada detalhe era um indicador do que poderia vir a seguir, e Ana soube que precisava estar preparada para qualquer surpresa. No fim do dia, Ana olhou pela janela, contemplando a cidade iluminada. Cada luz parecia refletir possibilidades, escolhas e consequências que estavam além de seu controle imediato. Ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando e que decisões corajosas seriam necessárias para proteger não apenas seus interesses, mas também aqueles que confiavam nela. Enquanto respirava fundo, Ana sentiu a certeza de que algo grande estava prestes a acontecer. Um novo capítulo se aproximava, carregado de riscos, revelações e talvez mudanças que ninguém poderia prever. O futuro estava se desenhando diante dela e cada passo precisava ser calculado com cuidado, coragem e inteligência. Na manhã seguinte, Ana chegou cedo ao escritório, sentindo uma mistura de apreensão e determinação. Cada passo pelo corredor parecia mais pesado que o anterior, como se a própria atmosfera da empresa carregasse a expectativa pelo que estava por vir. Os olhares contidos, os sussurros discretos, tudo indicava que todos já sabiam que algo importante se aproximava, e Ana precisava estar pronta. Gustavo a esperava na sala de reuniões. Ele tinha o semblante sério, os olhos atentos e um ar de autoridade que, ao mesmo tempo, transmitia cuidado. Ana, hoje será decisivo. Precisamos agir com precisão, mas também com cautela. Cada palavra, cada gesto pode mudar tudo, disse ele, estendendo um relatório com informações cruciais. Ana leu rapidamente e percebeu que os dados continham revelações que poderiam abalar alianças e expor segredos que muitos tentavam esconder. Durante a reunião com os sócios, Ana percebeu sinais sutis de tensão. Pequenos comentários, gestos nervosos e olhares de desconfiança revelavam que nem todos estavam comprometidos com a transparência. Enquanto falava, ela mediu cada palavra, cada expressão, ciente de que qualquer passo em falso poderia ser usado contra ela. Gustavo permaneceu ao lado dela, pronto para intervir, mas deixando que Ana mostrasse sua força e estratégia. No meio da tarde, uma informação inesperada chegou. Um aliado de confiança trouxe detalhes sobre decisões recentes que poderiam comprometer a posição de Ana, mas também abrir oportunidades para virar o jogo a seu favor. Ana sentiu o coração acelerar. Era o tipo de chance que podia mudar o rumo da história, mas exigia coragem e rapidez para agir. Ao final do dia, Ana caminhou até a varanda, observando a cidade se iluminar com tons dourados e laranjas. Cada luz parecia refletir as escolhas que estavam por vir. Cada sombra lembrava dos riscos que precisava enfrentar. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar e que os próximos passos definiriam não apenas seu futuro, mas também o destino daqueles que confiavam nela.
Com um suspiro profundo, Ana percebeu que a verdadeira força não estava apenas em estratégias e dados, mas na coragem de enfrentar verdades difíceis, nos riscos calculados e na habilidade de transformar cada desafio em uma oportunidade. Algo grande estava prestes a acontecer e ela estava pronta para enfrentar o que viesse, mesmo que ninguém pudesse prever as consequências. Na manhã seguinte, Ana entrou no escritório sentindo um frio na espinha. O ambiente, normalmente silencioso, estava carregado de uma tensão quase palpável. Cada passo ecoava pelo corredor, lembrando-a de que algo significativo estava prestes a acontecer. Ela percebeu olhares discretos, sussurros contidos e gestos nervosos. Todos pareciam antecipar a tempestade que se aproximava. Gustavo aguardava em seu escritório, a expressão grave, mas com uma centelha de expectativa nos olhos. Ana, hoje você terá que tomar decisões que podem mudar completamente tudo. Cada ação sua será observada, e nem todos os aliados permanecerão fiéis, disse ele, entregando-lhe um envelope com documentos confidenciais. Ao abrir, Ana encontrou informações que revelavam traições, acordos secretos e planos que poderiam minar sua posição. O choque inicial deu lugar à determinação. Ela precisava agir com precisão cirúrgica. Durante a reunião com os sócios, a tensão era quase insuportável. Ana percebeu pequenos gestos de hesitação, comentários enigmáticos e gestos nervosos. Enquanto expunha suas ideias, cada palavra era medida, cada expressão cuidadosamente calculada. Gustavo manteve-se ao lado, oferecendo segurança silenciosa, mas deixando que Ana mostrasse sua liderança e inteligência estratégica. Mais tarde, um aliado inesperado aproximou-se com informações críticas. Decisões recentes poderiam ser revertidas e transformadas em vantagem, mas apenas se Ana agisse rapidamente e com coragem. Era uma oportunidade rara, mas arriscada. Ana sentiu o coração acelerar. Sabia que a decisão certa poderia mudar o destino de todos ao seu redor. Ao final do dia, Ana caminhou até a varanda, observando a cidade iluminada pelo pôr do sol. Cada luz refletia escolhas a serem feitas. Cada sombra lembrava dos riscos e das traições que se escondiam nas entrelinhas. Ela compreendeu que a verdadeira força não estava apenas em estratégia ou dados, mas na coragem de enfrentar verdades dolorosas, assumir riscos calculados e transformar desafios em oportunidades. Enquanto contemplava o horizonte, Ana percebeu que o jogo estava apenas começando. O que viria a seguir poderia redefinir alianças, revelar inimigos ocultos e mudar para sempre o rumo de sua história. Uma sensação de determinação profunda tomou conta dela. Qualquer obstáculo seria enfrentado de cabeça erguida, porque naquele momento, Ana estava pronta para escrever seu próprio destino. Na manhã seguinte, Ana chegou ao escritório com o coração acelerado, ciente de que decisões críticas aguardavam. Cada corredor parecia mais silencioso que o habitual, e os sussurros discretos de colegas reforçavam a tensão crescente. Ela sentiu olhares avaliadores, percebia cada gesto de hesitação e cada sorriso contido, sinais de que todos estavam atentos às próximas movimentações. Gustavo a encontrou na entrada da sala de reuniões, olhos sérios, porém com um leve brilho de confiança. Ana, hoje será um dia decisivo. Algumas pessoas vão tentar te intimidar, outras tentarão se aliar a você, mas cada escolha sua vai impactar o futuro de todos, disse ele, entregando documentos detalhando acordos secretos e decisões críticas da empresa. Ana respirou fundo e analisou cada ponto, percebendo as oportunidades escondidas nas entrelinhas e os riscos que poderiam surgir a qualquer momento. Durante a reunião, o clima ficou tenso. Ana apresentou suas ideias com firmeza, cada palavra calculada, cada gesto mostrando autoridade. Alguns sócios demonstravam surpresa com sua preparação, outros tentavam sutilmente desviar a atenção ou questionar sua competência. Mas Ana, com uma mistura de coragem e perspicácia,
Sabia exatamente como conduzir a situação, transformando questionamentos em oportunidades para fortalecer sua posição. No meio do encontro, um aliado inesperado apareceu. Um sócio que havia permanecido neutro até então trouxe informações que poderiam reverter decisões prejudiciais, mas apenas se Ana agisse rapidamente. A tensão aumentou e todos os presentes perceberam que cada segundo contava. Ana sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação inabalável. Ela não permitiria que a injustiça ou a traição guiassem os rumos de sua vida ou da empresa. Ao final da reunião, Ana caminhou até a varanda, contemplando a cidade iluminada pelo sol poente. Cada luz refletia escolhas difíceis, cada sombra lembrava das armadilhas e dos inimigos ocultos. Ela sabia que sua força não vinha apenas de inteligência ou estratégia, mas da coragem de enfrentar verdades dolorosas e tomar decisões ousadas. Enquanto respirava profundamente, percebeu que estava pronta para enfrentar qualquer desafio, redefinir alianças e garantir que seu destino fosse decidido por ela e não pelos outros. Na manhã seguinte, Ana voltou ao escritório com o coração acelerado, consciente de que os próximos passos poderiam definir tudo. O ambiente estava silencioso, mas o ar parecia carregado de tensão. Cada olhar, cada passo ecoava como um aviso. Colegas que antes pareciam neutros agora demonstravam curiosidade e cautela, como se estivessem esperando um movimento seu para reagir. Gustavo apareceu. Seu olhar sério transmitia confiança. Ana, há informações que chegaram ontem à noite. Alguns sócios planejam decisões que podem mudar o rumo da empresa. Você precisa agir rápido e com inteligência. Ele estendeu uma pasta repleta de documentos confidenciais. Ana sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma centelha de determinação. Era o momento de mostrar sua força e estratégia. Durante a reunião com os sócios, Ana apresentou suas propostas com clareza e firmeza, cada palavra medida, cada gesto calculado. Alguns membros demonstravam surpresa e admiração. Outros tentavam sutilmente questionar suas decisões, mas Ana transformava cada objeção em argumento de autoridade. Ela sabia que cada gesto seu era observado, cada escolha sua poderia fortalecer ou enfraquecer sua posição. Em meio às discussões, uma revelação inesperada surgiu. Documentos antigos mostravam que certas decisões prejudiciais não eram por incompetência, mas por intenções ocultas de alguns sócios. A tensão subiu e olhares se cruzaram. Ana percebeu que precisava agir rapidamente para proteger não só sua carreira, mas a integridade da empresa. Quando a reunião terminou, Ana caminhou até a varanda, observando a cidade sob a luz suave do entardecer. Cada luz refletia oportunidades, cada sombra lembrava dos perigos e desafios. Ela respirou fundo, sentindo que estava pronta para enfrentar traições, descobrir aliados inesperados e garantir que seu destino seria decidido por suas mãos. No horizonte, uma nova oportunidade surgia, mas também um novo desafio. Alguém muito próximo poderia estar escondendo a verdade. Ana sabia que precisava escolher com sabedoria em quem confiar, pois uma decisão errada poderia custar tudo o que conquistara até então. Na manhã seguinte, Ana chegou cedo ao escritório, o coração ainda acelerado pelas revelações da noite anterior. O ambiente estava tenso. Os corredores que antes pareciam comuns, agora pareciam cheios de sussurros e olhares calculados. Cada colega que cruzava seu caminho parecia medir suas palavras, como se esperassem ver qual seria seu próximo passo. Ana respirou fundo, consciente de que cada decisão agora poderia mudar sua trajetória para sempre. Gustavo, o milionário que sempre surgia nos momentos mais inesperados, apareceu ao seu lado. Seus olhos castanhos transmitiam uma mistura de confiança e alerta. Ana, alguns sócios estão se movendo silenciosamente. Precisamos agir antes que qualquer decisão errada seja tomada, disse ele, estendendo uma pasta cheia de documentos e relatórios confidenciais. Ana sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma centelha de determinação. Finalmente, ela tinha as ferramentas para virar o jogo.
Enquanto revisava cada detalhe, Ana percebeu sinais de traição e manipulação que jamais imaginara. Planos secretos, acordos ocultos e estratégias que visavam enfraquecer sua posição dentro da empresa. Mas, ao mesmo tempo, havia indícios de aliados inesperados, pessoas que, discretamente, vinham apoiando seu trabalho mesmo que ela não percebesse. A tensão atingiu o ápice quando Ana convocou uma reunião com todos os sócios. Ela entrou na sala com postura firme, cabelo perfeitamente arrumado, vestido sóbrio que transmitia autoridade e confiança. Cada gesto era medido, cada palavra escolhida com precisão. Alguns membros tentaram questionar suas decisões, mas Ana transformou cada objeção em prova de sua competência, mostrando que nada passaria despercebido sob o seu olhar atento. No meio da apresentação, uma surpresa abalou a todos. Documentos antigos revelavam que certas decisões que pareciam prejudicar a empresa foram, na verdade, manipuladas por interesses pessoais de alguns sócios. A sala ficou em silêncio. Olhares desconfiados se cruzavam, sussurros nervosos ecoavam. Ana percebeu que precisava agir rapidamente, não apenas para proteger seu cargo, mas para assegurar a integridade da empresa e daqueles que confiavam nela. Ao final da reunião, enquanto todos se dispersavam, Ana se retirou para a varanda, observando a cidade sob a luz suave do entardecer. Cada luz refletia possibilidades, cada sombra lembrava dos perigos que ainda viriam. Ela respirou fundo, sentindo que estava pronta para enfrentar traições, descobrir aliados ocultos e garantir que seu futuro seria decidido por suas próprias mãos. Mas uma pergunta pairava no ar. Quem, entre os próximos passos, seria realmente confiável? E, mais importante, quem poderia surpreendê-la de forma totalmente inesperada, mudando tudo novamente? Na manhã seguinte, Ana chegou ao escritório com uma mistura de ansiedade e determinação. Cada passo pelos corredores parecia um desafio. Cada olhar dirigido a ela transmitia curiosidade e cautela. Sabia que aquele seria o dia decisivo, o momento em que tudo mudaria, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Gustavo, o milionário que acompanhara cada passo dela silenciosamente, estava ao seu lado. Seus cabelos castanhos com fios quase grisalhos refletiam a maturidade e a experiência de quem sabia quando intervir. Ele a observava com atenção e Ana percebeu que não estava sozinha. Pela primeira vez, sentiu que alguém realmente enxergava seu valor, sua força e sua coragem. Durante a reunião final com os sócios, Ana apresentou provas incontestáveis das manipulações, traições e intenções ocultas que ameaçavam a empresa. Cada documento era um golpe certeiro. Cada argumento desmontava falsas acusações e alianças perigosas. O ambiente, antes tenso e hostil, tornou-se de silêncio absoluto, seguido de murmúrios de surpresa e admiração. Mas o clímax veio inesperadamente. Entre os olhares surpresos, Ana percebeu que alguém se aproximava, um dos sócios que ela considerava confiável. Trazia novas informações, revelando que certas atitudes de Gustavo haviam sido fundamentais para proteger não apenas a empresa, mas também os funcionários leais. Ana sorriu discretamente, entendendo que juntos poderiam superar qualquer desafio. Após a reunião, enquanto caminhava em direção à varanda, o olhar de Ana encontrou Gustavo. Ele se aproximou lentamente com um sorriso que transmitia tanto carinho quanto admiração. Você foi incrível hoje, Ana, não apenas pela competência, mas por coragem e integridade, disse ele, estendendo a mão. Ela a segurou, sentindo uma conexão profunda, algo que ia além de negócios, algo que falava de confiança, parceria e amor. Naquele instante, Ana percebeu que toda a dor, todas as dificuldades e traições serviram para prepará-la para este momento. O respeito conquistado, a força demonstrada e a presença de Gustavo ao seu lado sinalizavam não apenas uma vitória profissional, mas também pessoal. Enquanto o sol se punha, refletindo cores quentes e douradas sobre a cidade, Ana e Gustavo compartilharam um momento silencioso,
mas cheio de significado. Tudo indicava que desafios ainda viriam, mas juntos poderiam enfrentá-los com coragem, amor e determinação. E a maior surpresa de todas, que o inesperado poderia transformar a vida de maneira mais incrível do que qualquer plano havia prometido. O que antes parecia impossível, agora se tornava real. Confiança, respeito e amor genuíno finalmente encontraram seu lugar no mundo de Ana, provando que, mesmo nos caminhos mais tortuosos, a verdadeira vitória é ser fiel a si mesmo e às pessoas que realmente importam.